som. Agora sim. Graça e paz, a Igreja do Senhor. Graça e Sejam paz. bem-vindos. O som não estava saindo, né? O som não saía. Bem, irmãos, sejam bem-vindos ao dia 23 de 40. Nós somos gratos pela vida de vocês que estão nos assistindo. A Ronilce, o Marcelino e a Rose, né? Sejam bem-vindos. A Solange Lemos, Mário Gomes, seja bem-vindo, meu irmão. Wesclão, Carlos, Vanderleia, né? Andressa, Andrei. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Thaís, seja bem-vinda também. Pastora Neleide, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Joana Dark, né? Saúda os irmãos com a paz do Senhor, nós também. Verdade. Tá? Amém. Hein, irmãos? Hoje, nosso dia 23, já passamos de 50%. E nós queremos, então, continuar nessa campanha de 40 dias. Profetizando com as famílias. Tem muita demora. Nós vamos iniciar. Hoje a garganta está arranhando um pouquinho mais do que antes, né? Mas a pastora Aneleide vai... pastora Aneleide, que a pastora Aneleide falou comigo aqui agora. Ah, paz! É isso que dá fazer ao vivo, tá vendo? Pastora Aneleide, eu vou levar o café e o pão amanhã então, pro trabalho. Deus abençoe. Então a pastora Aneleide, ela vai iniciar, então, lendo o tema dessa noite e também o versículo, e em seguida nós vamos orar para iniciar esse momento, tá bom? Vamos lá, dia 23 de 40, diz assim: livrando-se das rapozinhas. Abra sua Bíblia em Cânticos 2:15. Cânticos 2:15, fala assim: apanhai-nos as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos repetir então o versículo novamente? Apanhai-nos as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Vamos orar nesse momento então. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de levar a Tua palavra, compartilhar com o Teu povo, Deus, e estar, Deus, atento à palavra que o Senhor lança no nosso coração, Pai, para que então os nossos corações sejam impactados pela Tua semente, Pai, e a semente venha florescer, venha frutificar em cada lar, em cada família, Jesus. Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a cuidar da nossa vinha. Ensina-nos, Deus, a cuidar do nosso jardim, para que as raposas, e nem as rapozinhas, Pai, venham, Deus, destruir aquilo que o Senhor, Deus, nos deu, Pai, que é a nossa família. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Narali, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Que bom que você está conosco esta noite. Compartilhem, deixe seu like aí. Não pode esquecer do like, né? Compartilhe também nas redes sociais, abram salas. Amém. Mel de abelha é bom para a garganta, irmão. Amém. Nós vamos tomar então daqui a pouquinho já também para ajudar. Amém. Vamos iniciar então. Com a leitura, né? Do nosso livro 40 dias profetizando com a família, né? Do nosso autor Marcos Calisto. Uma bênção tem sido esse devocional para as nossas vidas. Uau, quase cai o celular. Seja bem-vinda, Solange, da Visão, Jones, Marcelino. Solange Schmitz. A Solange Lemos já está aí também. A Solange Lemos também já está aí. Seja bem-vinda em nome de Jesus, irmão. Então vamos lá. Havia um perigo eminente para a vida dos vinhateiros, é isso mesmo, nos tempos bíblicos. A preocupação era com raposas e rapozinhas que poderiam destruir sua plantação. No caso das raposas maiores, era mais fácil entender, pois podiam comer as flores e frutos das videiras. Com respeito às pequenas raposas, a destruição poderia ser definitiva, pois lentamente comiam as raízes das árvores. Assim é também em nossos lares. Pequenas coisas que se repetem ou se acumulam acabam corroendo o mais belo e lindo convívio familiar. Amém, irmãos. Quando o autor fala das raposas e rapozinhas e fala sobre a vida do vinhateiro, né? Podia se identificar. As raposas maiores, elas vinham, comiam a flor, né? E estaria a salvo toda a plantação, mas os frutos seriam comidos.
E o risco maior não eram as raposas maiores, mas eram as raposas pequenas, porque elas vinham e corroíam o caule. Então, não apenas o fruto ele era perdido, mas também toda aquela planta também ela morria. Então, o autor nos alerta a respeito disso. Nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisas. Pequenas coisas corroem nossas vidas, corroem famílias. As pequenas coisas, aquelas coisas que você acha que não tem importância, que a sua esposa tem que suportar, seus filhos têm que suportar, é seu gênio, né? Seu gênio. Forte, eu sou assim, vou morrer assim. Então, aquelas pequenas coisas que você acha que não tem importância dentro de um relacionamento, ou talvez porque você viu a sua família ser criada assim, a sua mãe, a sua avó, e de repente você acha que isso é normal e você trouxe isso para o casamento, trouxe isso para a família. E agora a tua família está repetindo, de repente, um ciclo também de destruição de gerações passadas. Então, muitas vezes, isso está relacionado nas pequenas coisas que nós permitimos entrar no casamento. Delcino, seja bem-vindo. Ivete Schmidt, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. É a mãe da Solange, né? Mônica, Vanessa Mota, sejam bem-vindas. Andreia e Andressa, sejam bem-vindos. Realmente, irmãos, devemos vigiar nas pequenas coisas, né? A Andressa e o Andrei mencionaram aqui, é verdade, nós temos que ter muito cuidado. O nosso hábito é porque acabamos repetindo o que nós vimos nos relacionamentos anteriores, não é isso? Eu sempre costumo dizer que se o relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo e eles não estão juntos hoje, é porque ocorreram situações, não é verdade? Mas o que eu preciso fazer no meu relacionamento hoje? Eu preciso repetir? Não. Eu tenho que trabalhar esse relacionamento para que realmente eu não repita as situações que ocorreram, né? Eu não quero que isso aconteça no nosso relacionamento. Então a gente precisa trabalhar, orar, ter discernimento, sabedoria, porque essas pequenas situações é que pegam, porque a gente vai guardando, e isso vira uma bola de neve dentro da gente. E aí é onde está o perigo. Bem, vamos continuar a leitura que vai falar mais sobre esses exemplos. Então vamos lá. Pode ser uma atitude de egoísmo, olha lá, uma interferência externa, opinando sobre o lar, aconselhando de forma destrutiva, mesmo com boas intenções, uma atitude contínua de desrespeito com o cônjuge e às vezes com os filhos. Tudo isso pode ser lento e com aparência de suave num primeiro momento, mas lentamente vai comendo as raízes da estrutura de um lar feliz. Amém. Bem, os exemplos que foram colocados aqui. Egoísmo, né? Primeiro ponto, egoísmo. O que é um egoísmo? Talvez tenha as crianças nos assistindo também, né? Mas no relacionamento, né, não é apenas o homem se satisfazer e aí deixar a esposa então em segundo plano. Então, quando falo um relacionamento, é tanto um relacionamento emocional, como um relacionamento então de companheirismo, como também um relacionamento sexual. Também sabia que as pequenas coisas elas podem então trazer um malefício para o seu casamento, para a sua família. O homem egoísta é aquele que só quer se satisfazer. Não importa então com o prazer da esposa. Um homem egoísta, ele pensa então apenas em comer e almoçar, mas não se preocupa então em ajudar, né? Então esse é um relacionamento egoísta. Então um relacionamento egoísta, muitas vezes dentro de casa, pode estar também com os filhos. Quando um filho apenas, somente ele quer atenção, né? É um relacionamento egoísta. Então os pais acabam dando atenção para aquele filho que é um pouco mais de atenção em detrimento a outros filhos que tem na família. Então são situações que aos poucos vão correndo. Quando você dá atenção apenas a um, acaba trazendo a outros sentimentos maléficos. Ou seja, exemplos bíblicos. José. O José que chamamos José do Egito. Ele era o filho preferido de Jacó. E aquilo lá causou então no coração dos irmãos, né, ciúmes, ira, ódio, inveja, né, sentimento de morte, né, queriam matá-lo, né, muita contenda.
outra situação de privilégios de um filho em relação a outro, né? Esaú e Jacó. Jacó Esaú era o preferido. E isso causou em Jacó, então, um sentimento também de rejeição, um sentimento também de concorrência dentro da família. Então, são sentimentos horríveis que podem passar desapercebido. Mas é o egoísmo que pode ser causado por qualquer membro da família e pode trazer, então, corroer a estrutura familiar. Um outro exemplo aqui é uma interferência externa. Opinando sobre o lar. Opinando sobre o lar. Sabe onde isso mais acontece? No casamento recente. Né? Aquele casal novo que começa e tem um relacionamento, uma opinião externa, que geralmente vem da sogra, vem do sogro, e isso acaba criando contenda dentro do lar. Não devemos esquecer o que fala a palavra de Deus. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Talvez a pastora queria falar um pouco sobre isso. É interessante. Acho que nós já passamos por essas experiências. Gustavo, né? Stefenon, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que tá aí o sul? Tá frio demais aí? Deus abençoe. Amém. Realmente, no início da nossa caminhada, né? Várias opiniões, né? No sentido de que eu e o pastor Anderson, nós juntamos primeiro, né? Nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós nos juntamos, fomos morar e depois, né? Entramos na igreja, aceitamos Jesus, batizamos, casamos e fizemos todo o protocolo direitinho. Mas eu me recordo muito bem que quando eu fui conversar com minha mãe, ela simplesmente falou assim: casa não, filha, se junta, se não der certo, separa. Tô mentindo? Essa é a fala de muitos pais, essa é a fala de muitas mães. E a fala de que não conhece o Senhor. E é muitas falas externas também, né? De pessoas que não conhecem. Se não der certo, separa, é tranquilo, tá? E segue tua vida. E não é assim que funciona, né? E sempre eles querem o quê? Querem fazer da forma como eles determinam, como eles acham que está certo. Eu vou dar uma dica para você, mulher e homem de Deus. Preste atenção. Se o papai ou a mamãe, você já é grandinho, certo? Você é casado. Se o seu pai ou sua mãe quiser interferir no seu relacionamento, você escute. Mas você não discuta, tá? E não acate. Analisa. Retém o que é bom. Retém somente aquilo que é bom, como diz a palavra de Deus. E você vai orar, tá? E aí sim, você vai chegar com seu esposo e vai conversar com ele, tá? Ou vai conversar com ela. Essa é uma dica valiosa, muito importante. Daniele Gonçalves, minha filha, nossa filha, seja bem-vinda. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu costumava dizer assim, que o pastor Anderson, a mãe dele fazia tudo, eram 3, né? Então, ele e o Janderson num quarto só, e ela saía pegando aquela roupa toda, eles jogavam tudo no chão, que ela saía recolhendo e tal. Eu ficava olhando assim, Jesus, toma de conta, não pode ser assim, não. Mas, antes de tudo, engraçado que uma vez eu sentada na mesa com minha sogra, ela mencionou assim, tipo, você vai continuar o que eu estou fazendo. Eu só olhei para ela, não disse nem que sim, nem que não. Maria Fidelis, minha irmã, seja bem-vinda. Amém. Então, eu nem disse nem que sim, nem que não. Mas, enfim, não foi dessa forma. Nós sentamos e alinhamos as nossas falas, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa interferência externa, porque isso gera muita contenda dentro dos lares, em especial também na educação dos teus filhos. O que acontece muito, é muito comum. Chegar lá, né, o vô e a avó, né, dar pitaco na criação do teu filho. Não, tu tem que fazer assim, porque tu tem que fazer assado, não sei o que, não sei quanto. Eu nunca esqueço. Mas, rapidinho, mas se você estiver fazendo coisa errada, você deve analisar realmente se aquela intromissão é algo bom ou não, né? De repente não toca para você, por isso devemos analisar então. Isso, não é isso? É verdade. Tem que Mas ter você nunca cuidado. esquece o quê? Foi a frase? Eu não esqueço da frase do meu sogro, da minha sogra. Quem pariu Mateus que embale.
Eu nunca esqueci, gente. Assim, foi um aprendizado muito grande. Eu sempre repito isso para todas as pessoas. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai também. Porque logo quando eu saí da maternidade, minha mãe me acompanhou, fez uma sopinha para mim. E depois ela, saiu, foi para casa dela. Quem pariu, Mateus Quimbali. Eu e o pastor Anson, a gente teve que se virar nos 30. Primeiros netos, né? No caso da minha sogra, né? Da mãe do Anderson. Da minha mãe não, mas do meu pai também não. Mas mesmo assim, foi a gente aprender no peito e na raça. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Porque realmente nós aprendemos. No dia seguinte, da mesma forma, uma sopinha e depois, para casa. Ou seja, não houve a intromissão deles sobre educação. Em alguns momentos sim, mais para frente, mas naquele período ali não. E eu louvo a Deus porque nós crescemos, nós aprendemos com tudo isso. E eu tive que aprender também a trocar fralda, né? Fazia papinha, fazia coisa gororoba que a Samara comia. Eu fazia ali, limpava, né? Então, dava banho, ela pequenininha, colocava para dormir, arrotar. Tive que aprender tudo isso. Né? Eu também fazia o papel de pai e de mãe, porque na época a pastora ela trabalhava praticamente 3 períodos, né, na educação. Eu trabalhava os 3 períodos em 2 escolas diferentes. Então eu trabalhava de plantão, trabalhava 24 horas e folgava 72. E às vezes trabalhava 24, chegava cansado, mas ficava ali o dia todo. Né? E ela aproveitava quando ela dormia junto. Ela acordava, aí tinha que fazer todo o processo. Irmãos, isso não é demérito, sabia? Isso não é demérito. Isso é um grande aprendizado. E se você tem invitado, se você é um pai, né, novo, tem filhos ou vai ter filhos, isso não é demérito, isso é muito bom. Isso traz uma intimidade com a família, uma intimidade com os filhos. Né? Isso é muito bom. Né? E até hoje, quando a Samara vem e fala, olha, me respeita que eu troquei as suas calcinhas. Brincando, né? Uma forma de brincar com ela. Né? Bem, mas realmente, essa intromissão externa, ela pode ser muito maligna, eu digo no sentido maligno, quando ela não vem de conceitos e nem de conselhos que sejam divinos. Então devemos filtrar tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais e reter aquilo que é bom. Né? Mas a palavra de Deus, ela vai te dar orientação. Né? A palavra de Deus, ela vai te orientar, né, naquilo que você deve fazer. Caiu o vídeo? Alguém pode me dar um retorno? Eu acho que caiu o nosso vídeo. Será que foi isso? Se alguém puder retornar, por favor. Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Eu não sei se nós estamos ao vivo ainda. Bem, vamos lá. Acho que estamos ainda ao vivo, né? Bem, irmãos, tem um atrasozinho. Então vamos continuar então. Aqui não, então tá certo. Okay. Então continuando então, pra gente parecer que tem caído o vídeo. Então, outras situações também de exemplos que podem corroer, né? Corroer um relacionamento do vinheiro, é quando falta de respeito dentro de casa. Quando o filho não respeita pai não respeita filho, né? A esposa não respeita o esposo, aí vai. Antes de nós começarmos, né? Eu acho que só o seu, amor. É só o meu, tá né? Tudo ok. Tá. Todo mundo dizendo que tá ok. Então, antes de nós começarmos, vamos lá. Então, antes de nós começarmos a filmagem, agora a live, né? Nós sentávamos aqui e falou assim, olha, amor, você reparou já que a gente tem melhorado bastante o nosso relacionamento? Eu creio que esse momento, agora que nós estamos passando os 40 dias falando sobre família, isso também, ela é uma espada, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e para cá. Então ela também tem nos aperfeiçoado. Eu espero que também você também tenha sido aperfeiçoado pela palavra de Deus e essas lives tenham realmente impactado seu coração. E quando nós falamos então de respeito, a desonra no lar, ela pode fechar o coração. A desonra, ela pode trazer então divórcios, separações, mesmo a desonra, né? Muitas vezes o marido ele se sente desonrado por uma situação que a esposa fez, ele não fala para ela o que foi, e então ele começa a atacar, começa a falar áspero, começa a falar bruto, né? Então, e vice-versa também. Então, quando há o desrespeito, a falta de honra dentro de um lar, né? Isso pode então desencadear realmente para uma separação, para um divórcio, o que não é o que Deus deseja
para cada casamento, cada relacionamento. E aí a gente presta atenção, mais uma vez, batendo nessa tecla, e eu nunca vou me cansar de falar. A comunicação, ela é essencial, né? Porque se houver a comunicação, não há essa situação de essas pequenas situações, essas pequenas picuinhas, um segurar para o outro, né? Um segura com o outro e pronto, não se resolve. Vamos empurrar com a barriga, e não é assim que funciona. Osélia, seja bem-vindo. Vou voando. Seja bem-vinda, Osélia. Vou voando, eu acho que é a Dani, né? A Dani ou o Diego, o Diegão, né? Seja bem-vindo, irmão. Então nós temos que ter realmente esse cuidado, né? Se houver a comunicação, várias outras situações dentro do lar, ela não falha, seja com o teu esposo ou seja com os teus filhos. Até a tua vida externa, no teu trabalho também melhora, né? E na igreja onde você congrega melhora, isso é importante. O importante é você encerrar o ciclo de desonra dentro da família. Se a tua família, as gerações que vieram antes de você, tiveram ciclos de desonras, quais são os ciclos de desonras? Né? Divórcios, né? Pecados sexuais, adultérios, contendas, são ciclos de destruições, ciclos de desonra. Então, em você, esse ciclo de desonra, ele tem que terminar, para que as próximas gerações que vierem após você não sejam influenciadas por aquelas portas que foram abertas, ou pelos seus antepassados, ou por você mesmo. Mas nós vamos ter uma outra oportunidade de falar sobre esse ciclo de desonras. Justamente ele está também bastante focado no nosso curso, chamado Veredas Antigas. Em Veredas Antigas nós falamos muito sobre os ciclos de desonra e como isso influencia uma família. Tá? Então, assim que nós pudermos nos reunir sem máscaras, né? Realmente liberado todo as reuniões 100%, nós vamos então estar fazendo esse ano, se possível, né, o nosso curso, então, Seminário Veredas Antigas. Pastora? Amém. Vamos lá, dando continuidade. Incrível que na maioria das vezes um lar desaba ou uma família se desestrutura porque atitudes infelizes se tornaram uma constante, minando a harmonia entre eles, entre o seio da família. Da mesma forma que as raposinhas destruíam aquelas promissoras videiras, nossas atitudes podem gerar o mesmo perigo. Isso é um alerta e uma oportunidade para avaliar, refletir e, se necessário, mudar. Bem, vamos dar as boas-vindas aí ao Diego, né? Diego e Dani. Meire, Deus abençoe, Meire. Meire do Marcelino, nós estamos com saudade de você, minha irmã. Tá? Deus abençoe. Um abraço para você aí, tá? Bem, como falamos aqui, né? Cadê? Nos exemplos. No exemplo. Então, uma videira promissora, uma raposinha pode ir lá e corroer aquela videira. Aquela videira poderia produzir muitas frutas, mas de repente, então, algo terminou antes que ela pudesse produzir toda a sua exuberância, todos os seus frutos. É assim também que o inimigo das nossas almas trabalha. Né? Sabe que quando você começa o seu relacionamento, começa o seu casamento, algo que deveria ser esplendoroso, o que Deus sonhou para você, que foi você ter uma família, ter filhos, netos, né, viver em harmonia, de repente foram minados justamente pelas raposinhas, as pequenas coisas que corroeram. Nós não podemos colocar a culpa no inimigo. Nós temos o inimigo das nossas almas, sim, que é o diabo, Satanás. Ele existe. Né? Eliane, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Né? Bem, então, existe o inimigo das nossas almas, mas ele não vai pegar a sua mão e vai levar até o rosto da sua esposa e você dá um tapa e desonrá-la. Deus não vai, o inimigo ele não vai, né, pegar, então, usar a sua boca para ferir seus filhos. Ele vai sugestionar que você faça isso. Então, essa sugestão são a raposa a raposinha que está corroendo. Então, você que tem que assumir as suas responsabilidades, as suas atitudes. Nós não podemos colocar tudo na mão, nas costas do inimigo. É verdade. Nós temos que ter a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade pessoal. Cada um tem a sua responsabilidade dentro de casa e nós temos que assumir essa responsabilidade. Não jogar, porque muitas vezes, não jogar no costas de outro. Porque
a família tem tudo para prosperar, porque família está no coração de Deus. E então o inimigo ele quer que a família desande, justamente para que aquilo que era para ser abundante, exorbitante na família, a paz, a alegria, o amor, ele vem então ser encerrado ali, por causa das pequenas coisas que não foram vigiadas. Temos que ter cuidado, né? Falas externas, elas são muito perigosas, porque elas alimentam também o nosso coração, dependendo da situação que você compartilha com outra pessoa, né? Eu estava no trabalho ano passado e uma pessoa estava passando por um momento bem difícil, né? Assim, complicado num relacionamento. E eu estava só escutando, né? Toda uma fala ali, e eu não sou de me meter, só se a pessoa chegar e perguntar. Mas no final eu vi que eu fui meio tirada, mas aí no final perguntaram, mas e aí? O que seria a tua posição diante disso? Eu falei, a palavra de Deus diz que nós devemos aprender a perdoar. Mas antes disso, a gente precisa sentar e conversar, alinhar a fala, né? Aí a outra pessoa externa falou assim, não, na minha posição não tem volta, não tem perdão, não é assim. Então assim, olha o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu sempre falo, com quem que nós temos que compartilhar as nossas situações? Com Deus, com o nosso Pai que está nos céus. Nós falamos no dia 21 sobre a cana quebrada, lembra? E o mourão que fumega, que Deus não joga fora. Né? Esse exemplo que está dando aqui. Né? Deus, temos que acreditar e crer que Deus tem poder de mudar uma história. E restaurar um casamento, nesse caso. É verdade. Então, assim, nesse sentido, não, mas olha o cuidado que a gente tem que ter. Nosso ouvido, ele tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento, a gente pode escutar sim, mas a gente só vai reter aquilo que vai edificar. O que não vai edificar, eu lanço fora. Então, para que eu vou alimentar, jogar lenha na fogueira mais ainda do que está? Eu vou estar fazendo o meu papel de cristão? Não. Não vou estar sendo sábia. Eu vou estar destruindo o relacionamento, acredito eu. Joanilce, seja bem-vinda, irmã. Em nome de Jesus. Saudade. Rosinha. Bem, a nossa fala, as nossas palavras, elas vão refletir a nossa fé. Isso. Então, o que você tem crido? Então, aquilo que você crê, aquilo que você tem no seu coração como crença, ela vai ser refletida pela sua fala e pelas suas atitudes. Então, nós temos que dar testemunho. Quando falamos testemunho da palavra de Deus, testemunho do Senhor, é justamente isso. A nossa boca, a nossa atitude, ela vai revelar o que eu estou crendo e de quem ou de que eu estou me alimentando. Né, pastora? É verdade. Deixa eu só citar um exemplo que eu acho muito válido aqui e também uma forma de honrar meu esposo, tá? Eu louvo a Deus pela vida dele porque ele sempre me ajudou muito, né? Quem conhece sabe, com a Samara, quando ela era pequenininha, todo esse processo. Então as crianças cresceram, ele não ajuda mais. Ajuda. Ao contrário, ele me ajuda muito, né? Sim, ele teve um tempo que ele ficou meio preguiçoso, né, amor? Mas depois faz parte. Mas aí a gente sentou, a gente conversou e ele entendeu realmente que ele precisa ajudar. Não é demérito, como ele mesmo falou, lavar uma louça, né? Colocar uma roupa dentro da máquina e botar para lavar. Tem homens que não ajudam em casa suas esposas. Aí as mulheres ficam sobrecarregadas, aborrecidas e ainda chegam à noite querendo o bambambam da hora, querendo ser o bambambam da hora. Mas também não fazem a sua parte de ser, né, os ajudadores junto para com as suas esposas. Porque muitas vezes nós vemos mulheres sobrecarregadas por conta disso. Então eu deixo uma dica para você, homem que ajuda em casa. Continue sendo bênção, irmão. Mas aquele que não aquele que tem preguiça de lavar uma louça, aquele que tem preguiça de fazer alguma coisa para ajudar. É machista, né? É machista demais. Eu só lamento, irmão. Você vai pagar um preço e vai responder por essa tua... Infelizmente, por essa tua situação. Tá minando o casamento. Tá minando o casamento. E aí a mulher fica aguentando. São essas pequenas coisinhas que nós mencionamos. Casou com uma esposa ou com uma empregada? Pra ter uma empregada. Pois é. Mas eu dou duro, eu trabalho, ralo o dia todo. Amém. Ela também faz esse papel,
né? Por mais que ela fique em casa ou não, mas por que ele tem que chegar e tem que sair sujando tudo, tem que estar fazendo de qualquer jeito? Não é assim. Ele né? Que não faça não, né? Olha aqui, Leide. É verdade. Não, mas eles ajudam muito. Meus filhos também, eu não tenho que reclamar, eu louvo a Deus porque eles ajudam, né? Eu vou até compartilhar uma situação, tá, pastora Anderson, por causa da hora, mas eu recebi algumas pessoas aqui em casa para uma reunião e lá na minha cozinha tem uma escala de segunda a sexta-feira. O que cada um faz? Se a gente lava a roupa aquele dia, quem é que tem que estender? Né, lá fora, quando faz sol? É o fulano. Quem tem que levar o Bob pela manhã, né? Ou para poder fazer xixi, né, e cocô e tal. Só faz lá fora, né? Só faz lá fora, ele não faz aqui dentro de casa, ele é bem treinado. Então, quem é que leva esse dia? Tal pessoa. Quem é que lava a louça o dia todo? Tal pessoa. Quem é que faz isso? Então, tudo coordenado. Então, tem um cronogramazinho, né? E aí, a pessoa chegou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, não acredito, Leide. Coitada dessas crianças. Eu falei, coitada dessas crianças? Não, eu trabalho manhã, tarde e noite. Eles têm o papel deles como filhos de ajudar. Eles têm que fazer isso. E eu não tenho que passar a mão na cabeça e pegar leve, não. Porque quem é que paga as contas em casa? O papai e a mamãe, né? E eles estão ali para ajudar, sim. Então há essa importância, assim. As pessoas se surpreenderam. Não, coitado, até o cachorro ele tem que ir lá fora, porque ele não pode fazer aqui dentro. Eu falei, até ele é treinado, Leite, é muito ruim. Eu falei, ruim não. Isso quer dizer que há uma disciplina, há um ensinamento, há um diálogo, entendeu? Entre a gente. Aí nós nos aborrecemos esses dias por conta dos dois que estavam entrando em picuinha, Samara e Davi, onde se apagou tudo, mas a gente já pensou numa estratégia nova. Quando a gente mandar, aí é ruim, porque aí quando a gente manda, porque lá tá a escala, faz, né? Tá lá, tem que fazer. Agora a gente manda e tem que ser na hora que a gente quer. Eu falei assim, ó, é agora. Ah, mas é agora. Não tirou a escala, não quiseram fazer por onde, agora vai sofrer as consequências. Ou seja, eles precisam entender que também há uma consequência. Mas, assim, eles ajudam muito. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, não são meninos ruins, né? Eles se bicam entre eles, mas daqui a pouco tá tudo tranquilo, mas fazem, eles ajudam muito. Então é importante essa união da família, justamente para que não crie rugas, para que não criem adversidades dentro do lar, para que haja uma harmonia e tudo flua dentro do lar. Suiane, o irmão Jones... Suiane, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, tá? Que é a nora da nossa irmã Marlene Batista. Quem mais aqui na Arali tá com a gente também, Deus abençoe. Sandra Teles também, já falou? Não, Sandra. Deus abençoe. Irmão Francisco Jones, tem uma colocação, vai lá. Pastora? Olha só, vou ler, muito importante, né? Pastora, tem marido que não ajuda nada em casa. E quando chega à noite, ainda pergunta da mulher, hoje tem? Ele colocou kkkk. Irmão, olha, quando nós falamos aqui que de manhã você tem que chegar, dar uma flor, elogiar, você vai soprando, tá? Pra noite pegar fogo. Agora, se você, né, você diga assim, ó, se o marido só manda, não quer fazer nada, a mulher tá cansada à noite, né? Ela fez tudo em casa, você não ajudou uma palha, né? Hoje eu não ajudei nada, porque hoje tive uma crise, há muito tempo não tinha, de enxaqueca, né? Quase que eu broncoaspiro também, que muitas vezes só sai quando há a palavra é vômita, né? Quando vomita, né? Realmente hoje fiquei muito mal, não sei o que aconteceu. E hoje eu não tive como ajudar nada, né? Mas é necessário sim, irmãos, porque senão a gente fica o dia todo lá com a mão na cabeça, com a perna pra cima, a mulher trabalhando, se matando lá, e você à noite na pergunta, aí tem sim, irmão, tem um sono muito bom, você vai vira para um lado, ela vira para o outro e pronto, né? Não vai ter nada não, né? Natália Desmarete, tá? Seja bem-vinda, tá gostando, então Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, tá? Então é importante, né, realmente todo mundo se ajudar em casa, porque há uma harmonia, há uma paz e há a comunhão ali, então isso é muito importante. Né, a comunicação ela é importante nesse sentido. Vocês, casais novos, que ainda não têm filhos, né? A gente sempre costuma dizer que alinhe
as falas, né? Curtam, aproveitem bastante esse período, né, que vocês estão. E depois vocês, né, quando tiverem um pouco mais maduros, aí sim, olha, é o momento, né, de realmente ter filhos, de podermos... Mas aproveite o que vocês puderem aproveitar, porque tudo tem o tempo certo para acontecer, tá? Então... Assim, deixa eu ver aqui. O Marcelino, tá? É uma preparação, né, pastor? É uma preparação. É verdade. Maridos, sejam inteligentes. Limpar a casa, ajudar, né, fazer comida é inteligência também. É verdade, é verdade. Aqui a Thaís está falando, aqui em casa também dou glória a Deus pelo meu esposo Léo. Amém. Amém. O Mário Gomes está falando, a esposa fica feliz quando o marido faz as coisas em casa. Com certeza, com certeza. Mais uma vez eu falo, a paz reina na tua casa. Entendeu? Reina na tua casa. Quem quer colo? O Bob quer aparecer na live, né? Ele quer aparecer na live. Então, assim, a paz reina no teu lar realmente quando há comunhão, quando há a fala, quando há a interação, quando o homem ajuda a mulher e quando a mulher também ajuda o homem. Mulher, vou falar uma coisa pra você. Saiba também elogiar o seu esposo, né? Às vezes eu brinco com o pastor Anderson da seguinte forma, que eu falo assim, você é engraçado. Pode continuar. Às vezes ele fala assim, poxa, eu não recebi nenhum elogio hoje, né? Eu fiz tal coisa. Eu falei assim, e eu fiz tal coisa, eu faço todo dia. Eu também não fui elogiada. Aí ele, ai, tá bom. O Bob tava chorando, ele queria aparecer na live, o Bob. Aí eu falei, amor, obrigada, realmente você merece. 1000 beijinhos, tá? E abraço, beijo. Então, assim, há uma importância, sim, mulher, de você estar elogiando o teu cônjuge, tá? Há uma importância muito grande quando ele faz algo, você tem que elogiar. Também nunca esqueça de fazer isso com seus filhos, né? Eu deixava muito isso passar batido muitas vezes, né? Eu confesso. E aí o Anderson várias vezes sempre batendo nessa tecla e eu um pouco resistente quanto a isso, até porque eu vi muito isso, entendeu? Eu recebi muito isso. Então comecei a orar e falei, Senhor, está errado. Meu marido está certo, eu tenho que elogiar mais. Então aí eu comecei. Ou seja, é um processo também. Comecei a elogiar, né? Às vezes eu me aborreço, que eu quero fazer do meu jeito. E aí ele fala assim, pai, deixa eles fazerem do jeito deles. Um dia desse eles fizeram comida. Eles fizeram. Aí ele começou, mas tô tempero. Deixa eles fazerem, né? É o jeito deles aí. Depois a gente vai dar uma dica. É né? verdade. Deixa eles fazerem e sentirem também importância naquilo. Porque se você começa então a dizer, faltou açúcar, faltou sal, faltou isso e aquilo, eles vão dizer, não, tudo que eu faço não tem valor, não presta, não consigo fazer nada direito, né? Então deixa, eles vão aprender também, eles precisam ter as suas próprias experiências. É verdade. A Dani e o Diego, você tá falando aí? A Dani e o Diego, deixa eu ver, colocaram aqui de vez em quando precisamos lembrar a qualidade um do outro. Importante. Muito importante isso, né? A qualidade um do outro. Isso deve ser cultivado todos os dias sim, né? A Vanessa tá colocando assim, verdade, tem que dizer, Deus tem transformado a vida do meu marido, glória a Deus. Amém. Né? É verdade, Dani, o diálogo ele é muito importante. O Mário diz assim, então eu sou inteligente. É isso aí, irmão, você é inteligente mesmo. Glória a Deus. Vocês estão vendo que são as pequenas coisas, elas fazem diferença? Muita diferença no relacionamento. Quando a gente fala no relacionamento, a gente não fala do relacionamento conjugal, mas dentro de casa com os filhos também, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo então. Vamos continuar. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre atitudes que têm perturbado a vivência no seu lar e que têm sido uma constante para todos que convivem com você. Isso, bem, essa situação de pedir para o Espírito Santo mostrar, realmente era importante. A Vanessa falou sobre Deus ter transformado a vida do meu marido, aí a Dani falou que, a Dani e o Diego falaram que é preciso lembrar também a qualidade. Um do outro. Mas... e aquilo que não é qualidade? O que é que a gente faz? Quem é que não gosta? Quem gosta de ouvir um elogio, levanta a mão. Eu. Você também, acho que você levantou. Agora, quem não gosta de ouvir um defeito seu? Todos nós, né? Todos nós não gostamos. Mas muitas vezes é necessário.
Porque, às vezes, um membro da família está errando em um ponto e ele vai continuar errando enquanto você não chegar lá e falar a respeito. Você vai continuar, então, aquela pessoa vai continuar ainda ferindo você e se você não chegar lá e falar. Então, é necessário que ambos, o casal, ou toda a família, tenham corações ensináveis. É verdade. Corações ensináveis conseguem entender e conseguem, então, transformar tudo aquilo em bênção. Né? Então, muitas vezes nós chegamos assim, nós vivemos assim, né? Aqui em casa, tanto o elogio, como também muita gente deita aqui e fala, olha, hoje eu não gostei disso. Fala assim, eu tô muito chateado. Muito chateado. E ele fala assim mesmo, tô muito chateado. E eu me senti desonrado. Né? Isso. Aí ela me abraça agora. Não me abraça agora, que eu não quero abraço. Eu quero, né? Mas. Aí aquela velha história. Mas você sempre diz que vai mudar. Mas não muda. Mas vou te dar mais uma chance. Mas é necessário isso. Né? Chegar e falar, olha, isso não me agradou, eu me senti desonrado, eu me senti rejeitado, eu me senti rebaixado. E o outro lado, geralmente, ele tenta se defender. Não, eu não fiz isso, não sei o quê. Não, mas você tem que aprender a ouvir. Não foi o que você fez, mas como o outro também entendeu. De repente não foi tua intenção, mas o outro entendeu isso. Isso aqui está no nosso no diálogo, relacionamento tópico e relacional, que você vai aprender também no curso Aliança. Tá? Ótimo. O curso Aliança para casais também ele fala muito a esse respeito, sobre os relacionamentos tópicos e relacional. Tópico é você falar de um assunto, ou seja, a louça está suja, né? Você falou a respeito da louça. Olha, amor, a louça está suja. Mas o relacional foi a forma como você falou. Olha, a louça está suja. Que coisa! É sempre assim? A forma como você falou. Você quis falar da louça, mas a forma como você transmitiu aquilo feriu ela. Aí à noite, você quer... Amor, tá tudo bem hoje? Ela, não, você me feriu lá. Eu me tranquei. E aí? Então, são essas raposinhas que corrói todo um relacionamento. Bem como também com os filhos, né? De vez em quando, eu sou um pouquinho mais duro com o Davi, né? Que ele e a Samara falou, você é maior que a Samara. Dessa Samara, ele passou você na altura já, né, filha? Ele é mais novo, mas ele é maior. E aí, aquelas coisas de irmãos, né? E falou, opa, não, você não vai fazer isso, porque você precisa, então, respeitá-la. Né? Você é o homem, respeite sua irmã. Dessa forma, ela também tem que respeitar você. Mas você não pode impor isso fisicamente. Então tem que dar um break de vez em quando. Né? Então isso é uma forma. E eu chego de vez em quando para ele, tem 13 anos, está quase da minha altura. Né? E de vez em quando eu chego com ele, dou um abraço nele, uns beijos nele, não gosta muito, mas fico beijando ele. Cadê o neném do papai? Né? E mesmo assim, eu fico beijando ele. Né? Não sei se ele tá vendo aí. Né? Tá escutando. Mas... É a forma, você tem que dar carinho, você tem que dar amor, né? Então, muitas vezes você tem que quebrar o que você aprendeu lá atrás e viver agora uma nova vida na sua família. É verdade. A irmã Eliane colocou aqui, no dia que eu cheguei em casa, eu vi meu esposo lavando roupa e dei 7 glória a Deus. Continue, Amém. minha irmã. Isso é resposta de oração, Amém. viu? Glória a Deus. A Eliane falou realmente, fruto de oração. O dia que eu lavei agora os sapatos, né? Eu falei. Ai, nossa, foi uma benção, minha irmã. Não vou nem dizer quanto tempo ficou lá. Não, só fala que essa lavei. parte não precisa falar. Mas ele lavou tudinho. Gente, foi uma benção. Eu nem lavou pedi. Até os meus, você falou? Nem pedi. Lógico. Ele lavou até os 2 meus que estavam lá. Aí eu... Nossa, amor, que benção. Ele... também tava pingando, né? Mas lavou. Dei parabéns, gostei, elogiei, Joanilson isso é importante. A irmã Joanilson colocou, eu também chamo para conversar se algo não está correto. É isso mesmo, minha irmã, e continue fazendo isso. Isso é alimentar o relacionamento. Aqui em casa, aquilo que me incomoda, eu vou e faço. Resolveu. Pronto. O Mário mencionou aí também, né? O Mário tá falando aqui que ele vai lá e resolve. Muitas vezes cada um sabe como é que é o relacionamento dentro de casa. Né? Se ele vai lá e resolveu tudo, para não ter uma contenda, amém. Né? Então, o casal precisa se conhecer.
Bem, nós estamos já adiantados no nosso horário, né? Hoje está muito bom a nossa conversa. O bate-papo tá muito quase bom. Quase uma hora, mas vamos dar continuidade, né? Em arrependimento, confesse a Deus e, se for necessário, peça perdão à pessoa diretamente atingida por esse comportamento. Em uma nova postura, que você possa ser um instrumento para que frutos abençoados no relacionamento familiar possam brotar para a glória de Deus. Amém? Carlos Mari, seja bem-vindo, né? Carlos e Mari, é isso? Carlos Mari, seja bem-vindo, Deus abençoe. Bem, uma tarefa para vocês agora, para casa, né? Após a live, essa noite, no final da noite agora, antes de dormir, ou assim que terminar, aqui fala, peça perdão à pessoa diretamente atingida por esse comportamento. Você vai orar a Deus, tá? E você vai então pedir para Ele lembrar você, né? Como você tem, mostrar para você como você tem agido dentro de casa, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, até com seu patrão, de repente. Você é uma pessoa insubmissa, não consegue se submeter às autoridades. Então isso também mina até o teu trabalho. As coisas dentro de casa, o teu comportamento dentro de casa, ela vai influenciar o teu trabalho, o teu relacionamento fora também. Então, você vai orar ao Senhor, e você vai pedir para Ele a orientação, te mostrar onde você tem errado. Se for necessário, você reúne a família, de vez em quando nós fazemos isso. Temos até que voltar a fazer agora, já deu um tempo já que fizemos, temos que fazer novamente. De tempos em tempos nós reunimos e perguntamos, Samara, o que eu tenho feito que não tem agradado você? Davi, o que eu tenho feito que tem agradado a você? Leite, o que eu tenho feito que tem agradado a você? Né? Aí a gente pergunta, né? O que a mamãe tem feito para vocês que não tem agradado e vice-versa. E assim nós nos conhecemos. Olha, Sônia Mar tá aí, Deus abençoe, Sônia Mar. A Rosiele também, né? E nós fazemos esse ciclo em família, tá? Para que haja então o arrependimento coletivo, haja também a cura coletiva e a família seja curada. Isso traz comunhão, né? Isso traz paz para dentro do lar. Quando você faz, a gente geralmente faz esse processo aqui em casa. Quando a gente senta, alinha, eu costumo dizer que a gente vai lavar roupa suja, né? A gente vai perguntando um do outro o que a gente pode melhorar e tudo. O momento é de escutar, apenas escutar. Não é justificar. Não é justificar nada. O Anderson geralmente fala, se ele vai expor o que ele quiser. Eu vou ficar quieta, o Davi fica quieto, a Samara fica quieta. Ele vai expor a situação que ele tá querendo colocar para fora. E aí, no final de tudo, cada um compartilha. E aí, o que nós fazemos? Nós oramos no final, colocamos tudo isso nas mãos do Senhor para que Deus possa estar restaurando, né? Aquele momento, para que Deus possa estar tratando também essas situações e possa pedir perdão e para que haja mudança também. Aí no final nós abençoamos a vida dos nossos filhos, né? Geralmente o Davi ou a Samara oram por mim ou pelo Anderson e a gente ora por eles, às vezes um ora pelo outro também. Então é importante isso ser feito. Né? A gente, como precisamos de tempo em tempo, a gente faz isso. A gente não faz toda semana, né? Nós criamos um hábito inicialmente, né? E depois a gente foi fazendo com um prazo maior. Mas isso é o quê? Isso traz harmonia para dentro de casa, né? Isso traz um diálogo muito aberto, um diálogo de confiança, um relacionamento entre você e seu filho, entre você e seu esposo, né? E um relacionamento aberto também com as outras pessoas. As pessoas às vezes falam assim, ai Leide, às vezes tu é diferente porque, não sei, tu não te mete nas coisas, tu só opina quando te perguntam. Eu falei assim, eu não sou entrona. E eu também não sou muito de falar da minha vida. Eu acho que a live veio para quebrar um pouco, porque eu acabo falando um pouco mais de mim, né? Da nossa experiência. Mas, assim, eu não sou muito de me expor realmente, né? Quem me conhece sabe como eu sou. As pessoas falam assim, mas o jeito tu é meio dura. Eu falo assim, olha, eu sou dura também em casa, mas também eu sou uma pessoa amável. Eu abraço, eu beijo, né? No meu trabalho é porque eu tenho um perfil, eu preciso seguir aquele perfil. De vez em quando ela traz esse perfil para dentro de casa, aí eu lembro, olha, tu é diretora lá na tua escola, aqui não. Mas a gente tem que aprender, né? Saber fazer essa correlação. E o que ele falou é prudente e é certo, ele fala mesmo. E eu louvo a Deus porque esse diálogo acontece.
Isso é importante, porque ele chega e fala, ei, deixa isso lá fora e tal. Eu falei, tá certo. Muitas vezes, às vezes é muita coisa. A gente está trabalhando em casa nesse período, mas o acúmulo de trabalho foi gigantesco. De noite eu ficar de madrugada, virar noite mexendo com documentação. E a família toda ajudando. E a família toda ajudando, né? E assim, louva a Deus Samara, por isso. Digitando, mas fazendo. não é fácil, né? E aí tem hora que ele fala assim, olha, chega. Igual hoje. Ele falou assim, tal dia a gente vai tirar pra gente. Então é pra gente. E aí eu falei, ai, mas questão do trabalho e tudo. Ele falou assim, não, vai ser pra gente. Pronto. Eu falei, tudo bem. Fiquei quietinha, né? Então, assim, ele não tá errado. Tem hora que ele tem que brecar, porque eu sou muito acelerada. Eu já desacelerei muito, irmãos. Muito mesmo. Mas eu ainda sou um pouquinho, então vira e mexe e ele me breca. Josilene Bezerra, seja bem-vinda, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Andréia, tudo bom, minha irmã? Paz. Andréia, Deus abençoe. Maria do Carmo, seja bem-vinda, minha irmã. Que bom, que saudade de saudades. você. Amém. Né? Então, para finalizar, seriam essas situações. Então, não permitam que essas situações pequenas venham minar o relacionamento de vocês, né? O relacionamento conjugal com teu esposo, tua esposa, o relacionamento familiar com os teus filhos. Isso também no relacionamento com os teus amigos, com as tuas amizades, né? Ou mesmo no teu trabalho. Isso é muito importante, tá bom? E nós temos aqui para finalizar a nossa oração, que sempre fazemos, né? Andréia e a Sônia Má. A Sônia Má mencionou aqui, Leide, tu é a mulher mais pé no chão que conheço, acelerada, mas perfeita. Não, perfeita não, minha irmã, mas eu louvo a Deus por isso. Paz, pastora, Andréia, Deus abençoe, minha irmã, continue sendo, seja bem-vinda. Bem, até no trânsito também, né? Acelerada, né? Feliz que eu sou acelerada. Mas é uma outra história, né? Então, assim, vamos repetir, né? A nossa oração final, né? Eu falo, vocês repetem em casa. Depois eu vou orar por vocês, tá bom? Isso. Pai, sonda meu coração e minhas atitudes. Sonda meu coração e as minhas atitudes. Que todas as coisas. Que tenho feito. E que tem contribuído. Para a destruição do meu lar. Sejam eliminadas. Na autoridade. Do nome de Jesus. Posso escutar um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero orar por você agora. Bota a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, abençoa, Senhor Deus, essa família que nos escuta nessa noite, Deus, que assiste essa live. Aqueles que estão em casa, no trabalho. Essa pessoa que está até no trabalho sozinha ou em casa sozinha, Pai. Eu peço ao Senhor que venha liberar a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que aonde houver raposinhas corroendo, Deus, a estrutura familiar, a estrutura dessa pessoa, possa agora dar um basta, Pai, o teu poder agindo agora nessa família, nessa vida, Pai. Que essa pessoa possa, Pai, pedir, Deus, do Senhor, aonde deve mudar. E o teu Espírito Santo venha mostrar para que haja, então, a restauração, a cura, Pai, dessa família, dessa vida, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós abençoamos essa família, essa pessoa que nos escuta nesse momento, em nome do teu Filho Jesus. Que todos digam amém. Amém. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje foi um pouquinho mais longo, longo, e nós não íamos fazer tão longos, mas que as experiências vêm, os exemplos são importantes, os exemplos eles edificam muito as nossas vidas, né? Nós passamos por algumas situações e vocês compartilham aqui com a gente, esse feedback é muito importante, né? E quero dizer que amanhã é o dia 24 de 40, que diz assim: mais de 40 anos de oração. Mais de 40 anos de oração. E aí eu amo esse versículo, né? Tá em 1 Tessalonicenses 5,17, que fala assim: orai sem cessar. Tão pequenininho, mas tão poderoso, porque essa oração, esse versículo-chave que nós devemos realmente ter nas nossas vidas, né? Orar sem cessar, porque em tudo nós precisamos colocar a oração. E eu vou deixar esse bate-papo para amanhã. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.